Eu queria reforçar, irmãos, Mateus 26, o versículo 28, e tratar realmente de um dos elementos que compõem a ceia do Senhor e que realmente é algo que mudou completamente a nossa história, a vida de todos. Não, o mundo não é mais o mesmo depois de Jesus, nunca foi, mas as pessoas não dão valor a isso. Mas o versículo 26 28, né, que está falando sobre o sangue de Cristo, irmãos. Ele diz no versículo 28 do capítulo 26 de Mateus: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por estar aqui hoje com os meus irmãos, para juntos, Senhor, celebrar a Tua ceia. Senhor, Tu sabes as minhas condições, Senhor, mas eis-me aqui, possas estar comigo, meu Pai, e sei que não sou nada nem ninguém, venha dar graça nessa hora e que possamos extrair desse texto, Senhor, Pai, ainda mais coisas que o Senhor tem a falar para a Tua glória. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, Pai querido. E aqui estamos, Senhor, com o coração aberto, nos humilhando na Tua presença. Nos ajude, Senhor, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Nos ajude nessa manhã, possamos estar, Pai querido, aqui para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E aqui esse versículo, irmão, nos chama a atenção, porque Jesus está dizendo que isto é o meu sangue no Novo Testamento, que é derramado por vós, por muitos para a remissão dos pecados. Amados irmãos, o sangue, sabemos que o sangue na nossa vida, que corre nas nossas veias, ele é fundamental para a sobrevivência nossa nessa terra, não é? O sangue, ele é necessário, ele é primordial para mim e para a sua vida. Enquanto vivemos nessa terra, se nós não tivermos correndo sangue nas nossas veias, nós vamos o quê? Perecer. Né, irmãos? Então, o sangue é considerado um tecido líquido, entre muitas funções que ele faz, é oxigenar, então, os órgãos do nosso corpo. Ele leva oxigênio, não somente oxigênio, mas ele traz nutrientes, então ele vai alimentando os órgãos do nosso corpo. Não somente isso, mas o sangue também, irmãos, faz com uma defesa contra bactérias, contra, então, infecções que possam vir contra nós. Ele age como defesa contra nós, o nosso sangue que está correndo nas nossas veias nesse exato momento. E não somente isso, mas também ele também faz com que o nosso sangue não fique coágulo, ele não se coagule. Então a gente sabe que se o sangue ficar muito grosso, a gente tem tendência então de faltar, não consegue bombear o sangue, e você também tem ali, irmãos, um infarto ou talvez uma parada cardíaca, porque precisa haver circulação em todo o nosso corpo. O sangue está circulando. Então, irmãos, sem o sangue não há sobrevivência humana. Enquanto vivemos na terra, se não tivermos sangue, nós iremos perecer. Perceba que quando alguém sofre um acidente e ela sofre e perde muito sangue, se não for reposto aquele sangue que ela perdeu, o que vai acontecer com ela em poucos minutos, irmãos? Ela vai perecer, ela vai vir ao óbito. Não tem como a pessoa viver sem o sangue, irmãos. Na terra é imprescindível o sangue. Mas, queridos irmãos, o sangue que corre nas nossas veias, esse agora que está correndo na minha sua veia, ele, irmãos, ele só tem importância para quê? Para conservar a nossa vida aqui nessa terra. Ele só tem importância para exatamente isso. Porque, irmãos, na vida do porvir, na vida vindoura, na vida eterna, o meu e o seu sangue não tem nenhum valor. Se fôssemos depender do nosso sangue, irmãos, para adentrar os portões celestiais, para entrar na vida vindoura, no porvir, nós estaríamos perdidos. Porque, irmãos, nós sabemos muito bem, porque ele não garante vida eterna e nem tampouco sobrevivência na vida do porvir. Perceba, meus queridos irmãos, e porque tudo, irmãos, a gente sabe que na palavra a lei dizia isso. Veja Hebreus 9 e 22, o que era tratado sangue na época, e nós sabemos, Hebreus fala muito sobre isso, vai falar sobre sangue, vai falar sobre sangue de bodes, de bois, e ele vai explanar muitas coisas. Mas o versículo 22 do capítulo 9, irmãos, fala exatamente como era no passado. Ele diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, né, no passado, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Em outras traduções, não há perdão. Então, quase todas as coisas na lei, irmãos, eram purificadas com sangue. A gente sabe a função do sacerdote na época, o que era. Ele então matava, sacrificava o touro, né, ali, os animais, e tudo aquilo que ele via ali nos utensílios do tabernáculo, por exemplo, ele tinha que aspergir o sangue, não é, irmão? Tinha que aspergir o sangue para então aquele objeto ficar purificado. Até mesmo nas vestes sacerdotais, ele tinha que aspergir o sangue, para que então o sacerdote pudesse fazer a sua função. Então ele está dizendo, olha, na lei, segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue. E ele diz mais, sem derramamento de sangue não há remissão. Com o passar do tempo, irmãos, o pecado foi se proliferando muito, foi se crescendo cada vez mais, e não foi suficiente mais. O sangue de touros, o sangue de bois, o sangue de animais já não eram mais suficientes, irmãos. Então a gente sabe o que Deus tinha, um plano perfeito. Um plano maravilhoso e perfeito. Então ele já tinha na sua mente, eu preciso executar o plano agora, porque não tem mais condições. Além da corrupção que existia dentro do templo, em que se vendiam bois, em que se vendiam ali muitas coisas, a gente sabe que Jesus teve que ir ali ensinar que aquilo não era o que ele queria, o que Deus queria, todos sabemos. Mas, irmãos, chegou um momento em que Deus queria estabelecer o seu plano, e sim fez. Através de quem? De Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, para que se pudesse viver eternamente, para que nós não tivéssemos condenação eterna, alguém precisou morrer. Alguém precisou, irmãos, então derramar sangue, não foi? Alguém precisou fazer isso, porque o preço era de sangue. Tinha que ser pago. E detalhe, não era qualquer sangue. Não era qualquer sangue. Por isso eu e você, o nosso sangue, não poderia. Mesmo que quiséssemos entregar para poder entrar nos céus, mesmo que nós esgotássemos todo o nosso sangue, ele não seria válido para então adentrarmos. Esse sangue não era qualquer sangue, irmãos, porque era um sangue puro. Precisava de um sangue puro e carmesim. Não poderia ser qualquer sangue, sangue santo. E nessa terra nós sabemos, irmão, só teve um que pisou nessa terra que foi santo. Quem foi? Jesus Cristo, o único que pisou nessa terra e foi santo, Jesus. Então, ele, o Filho de Deus, irmãos, a gente sabe de tudo, mas é importante frisar, ele morreu a nossa morte, ele então se entregou e verteu esse sangue puro na cruz do Calvário, por mim e por você, por todos, irmãos. Então, João 3,16 faz sentido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, irmãos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O louvado seja o Senhor, meus irmãos, glória ao Senhor, porque Ele se compadeceu de mim e de você. É um amor muito grande, irmãos, um amor que nós não compreendemos. Então, irmãos, justifica a minha, a sua vinda aqui nessa manhã, não é? Porque, irmãos, o que faremos se não celebrar, se não adorar, se não agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por mim e por você? Uma vez por mês é pouco, mas a gente agradece todos os dias. Eu quero ser que você se lembra todas as vezes quando se levanta. Senhor, eu agradeço pelo teu milagre, pelo teu favor, pela minha vida, porque eu não merecia, mas o Senhor ainda morreu por mim. E ainda eu continuo errando, mas o Senhor ainda tem misericórdia da minha vida e aceita o meu perdão, se assim for de coração. Então, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais ser felizes e ser gratos, e todos os dias, não só os terceiros domingos, lembrar, agradecer a Deus. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, porque o Senhor sofreu e morreu a minha morte. Amém, irmãos? Então, queridos, justifica a minha vinda aqui para celebrar a tua também, se acordar cedo, sair de manhã no frio, porque nós estamos aqui para adorar e celebrar o Senhor que morreu a minha morte e derramou o sangue dele, porque o meu não tinha como pagar essa dívida. Então, irmãos, sejamos gratos nessa manhã, porque foi através do sangue vertido na cruz que podemos então ter acesso à vida eterna, porque o nosso sangue não tinha como, mas pelo sangue daquele que é santo, o sangue daquele que é puro e não tem pecado. O Senhor andou nessa terra, não teve pecado, então ele é santo. Então, meus irmãos, entenda, a palavra do Senhor nessa manhã
Nós precisamos cada vez mais ser gratos e estar alegres porque o Senhor derramou o seu sangue por nós e o nosso não tinha valor algum. Olha que Pedro, 1 Pedro 1, 18 e 19 fala algo muito importante, meus irmãos, que a gente precisa aqui frisar também. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. É Jesus, ou sem mácula, irmão, sem pecado, sangue precioso. Ele verteu ali o seu sangue precioso, irmãos, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus não tinha mácula, não tinha pecado. O sangue de Jesus, irmãos, precioso ele é. Somente ele poderia pagar o preço, esse alto preço, por mim e por você. Mas hoje em dia, infelizmente, irmãos, alguns ainda insistem, muitos porque querem, outros porque estão no erro, em viver na tradição, em viver na lei, infelizmente. A gente sabe, não consegue entender esse milagre, essa nova aliança, esse novo pacto que foi feito através do sangue do Senhor. Não consegue entender. Muitos estão presos, mas muitos querem viver nessa lei e nessa tradição, irmãos. Mesmo assim, eles insistem e permanecem, mesmo muitos sabendo nessa tradição, na lei. Ainda não entendem o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Mas, irmãos, nós precisamos continuar, queridos, firmemente vivendo esta nova aliança. Porque, irmãos, foi através dessa nova aliança, do sangue do Senhor Jesus, que nos trouxe vida. É por ela que nós vivemos, irmãos, é por ela que nós construímos a nossa jornada, porque foi por isso que deu acesso a nós a vida eterna. Foi pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário que nós sobrevivemos, irmãos, nós estamos aqui pela misericórdia do nosso Senhor. Mas, irmãos, dentre muitas coisas, existem benefícios que esse sangue de Cristo ele nos trouxe. Eu queria frisar alguns deles aqui contigo nessa manhã. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O primeiro benefício que nos trouxe, irmãos. Apocalipse 1:5 diz: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, ele nos amou primeiro. E aí diz, irmãos, e em seu sangue, um primeiro benefício que o sangue do Senhor trouxe para nossas vidas. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Então, olha só o benefício. Primeiro, o Senhor, através do seu sangue, irmão, nos lava de todos os nossos pecados. E todo, quando eu digo todo, é todos mesmo, meus irmãos. Não existe, irmãos, pecado que o Senhor não perdoe. É claro, a gente sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus disse que não pode perdoar, né, irmão? Não tem perdão. Mas todos os demais, irmãos, pecados, está dizendo que todos os nossos pecados, irmãos, se assim nós estivermos com o nosso coração arrependido de fato, eles são lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o primeiro benefício que o sangue do Senhor Jesus nos trouxe. É pelo sangue de Jesus, irmãos, que somos lavados dos nossos pecados. É pelo sangue de Jesus também, irmãos, que fez com que eu e você nos aproximássemos mais dele. Foi através do sangue, nós louvamos, o véu rasgou, a gente sabe, porque quando Jesus diz, olha, está consumado, Pai, está consumado, em ti entrego o meu espírito. E ali o véu se rasga, nós louvamos, irmãos. O véu que separava, não separa mais. E também, através do sangue do Senhor, nós vamos ver que nos trouxe aproximação do nosso Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Que naquele tempo, estáveis, sem Cristo, nós andamos por muito tempo sem o Senhor Jesus. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Era a minha condição, era a tua, meu irmão. Mas o versículo 13, o que diz? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes nós estávamos distante, longe, antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Deus, aleluia, irmãos.
Porque através do sangue do Senhor Jesus, irmãos, nós podemos nos aproximar dele. Aproximar dele, irmãos, que coisa maravilhosa. Podemos estar perto do nosso Senhor Jesus. E somente foi através do sangue derramado naquela cruz, irmãos. A separação não existe mais. Só há separação se você querer estar distante dele. Mas se você quiser se aproximar, ora, o sangue dele permite que nos aproximemos dele. O sangue dele vertido na cruz permite eu e você ter acesso. Não há mais desculpas. Não há mais, irmãos, como estarmos desculpados. Não pode, nós precisamos então fazer um sacrifício para poder ali entregar no templo. Não, isso acabou. Então eu e você temos livre acesso à sala do trono. Se assim estivermos, irmãos, cada vez mais voltados para ele, sinceros de coração. Quando eu dobro o joelho no meu quarto, ele vem ali na mesma hora e conversa com você. Não existe mais separação, ele está perto de você. Por isso a palavra disse, perto está o Senhor. Mas de todos aqueles, é claro, que o temem e que guardam os seus mandamentos. Mais um benefício através do sangue de Jesus que nos proporcionou, irmãos. Mais outro, quer ver? É pelo sangue de Jesus, irmãos, que eu e você vamos vencer. Nós vamos vencer pelo sangue de Jesus. Você acredita? Nós vamos vencer pelo sangue de Jesus. Aonde está isso? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, meus irmãos. Olha o que a palavra diz. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos vencer pelo sangue de Jesus, irmãos. Ele diz lá, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha só, irmãos, é pelo sangue do Senhor Jesus que tudo, irmãos, que está descrito, pode ser a pior praga, pode ser a pior situação, o pior cenário, mas nós vamos vencer pelo nome de Jesus. Nós vamos vencer pelo nome dele, pelo sangue vertido naquela cruz do Calvário. Entenda isso, fique feliz, porque nada importa as pragas do Apocalipse, nada importa, pode vir o que vier, mas nós vamos vencer pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, irmãos, mas para aqui existe algo importante. Eles não amaram as suas vidas. O Senhor fala sobre muito isso. Aquele que não negasse a si mesmo e não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Existe um preço a se pagar, irmãos. Nós louvamos aqui um alto preço. Mas a gente sabe qual é esse alto preço? A renúncia. O alto preço é carregarmos a cruz. O alto preço é renunciarmos a nós mesmos. E aqui eles dizem, olha, eles não amaram as suas vidas até a morte. Eles viveram a vida de Cristo. Eles viveram por Cristo. Pelo sangue de Cristo. Aí sim a vitória. E nós vamos vencer, irmãos. Até o inferno pode ficar de pé. Com todos os seus príncipes. Com todos eles. Nós vamos vencer por Jesus que está à nossa frente. Porque, irmãos, o Senhor já o venceu na cruz do Calvário. Né? Ele o venceu. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu através da sua morte. Então, irmãos, pelo sangue de Jesus, nós vamos vencer também. Mais um benefício, olha só. Quantos benefícios, irmãos, nós temos através do sangue de Jesus. Mais um, e a gente vai cear. A irmã pode se posicionar aqui, né? A diaconisa. A gente vai celebrar a ceia. Mas existe mais um, queridos irmãos, mais um benefício que o sangue do nosso Senhor Jesus nos traz. Mais um, mas tem muitos. Mas a gente vai falar só mais um. Efésios, capítulo 1. Irmãos, é pelo sangue de Jesus que nós vamos ter a redenção. É claro que a redenção também está ligada à vitória, a vencer também. Mas mais um texto que corrobora com aquilo que nós estamos falando. Através do sangue de Jesus, nós temos redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia! Então, meus irmãos, nessa manhã está claro para mim e para você. O sangue do Senhor Jesus nos proporciona benefícios. O sangue do Senhor Jesus, além de nos levar para a vida vindoura, a vida eterna, nos traz muitos benefícios.
Foi através do sangue dele, meus irmãos, que nós temos a redenção. E, irmãos, eu e você, mesmo se quiséssemos, nós dissemos aqui, quiséssemos dar o nosso sangue em favor da nossa vida vindoura, não era válido. Não conseguiríamos, porque, irmãos, somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores, então não há, irmãos, salvação por nós mesmos. Era necessário sangue puro. E o único que podia fazer isso é aquele que não teve pecado, Jesus, o Filho de Deus, vertendo o seu precioso sangue em favor de mim e de você. O sangue de Jesus, irmãos, nos trouxe benefícios extraordinários. Nova aliança, ele nos lava do pecado. O sangue de Jesus, através do sangue dele, faz com que a gente se aproxime dele. Através do sangue de Jesus nós vamos vencer. Através do sangue de Jesus nós temos redenção. Aleluia! Não se esqueça disso, irmãos. Esse é a palavra do Senhor, essa é a palavra, o versículo 28 é chave. Porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento. É o sangue que é derramado por muitos, irmãos, para a remissão dos pecados. Aleluia. De mais importância, irmãos, o que tem a nossa vida aqui comparado com a vida eterna? O que há de importante na nossa vida? O que há de mais importante? A nossa vida vindoura ou esta vida? Se a gente comparar a questão do tempo, fica fácil responder. A vida vindoura, ela é mais importante do que a vida que vivemos aqui, não é? Se é assim, irmãos, hoje o Senhor nos dá algo importante. Nós precisamos dar mais valor à vida vindoura do que à vida que se vive aqui na terra. Porque a gente fala isso, mas muitas vezes a gente dá mais importância para a vida na terra do que a vida que está por vir. A vida eterna que o Senhor preparou para mim e para você, os portões celestiais, as terras ali, irmãos, as ruas de ouro, tudo está pronto, está preparado, e nós muitas vezes nos importamos, meus irmãos, com a vida terrena, com a vida que a gente vive aqui. A gente fica preocupado com tantas coisas, a gente fica aflito, a gente fica angustiado por situações que a gente vive, por muitas vezes não ter um dinheiro para pagar uma conta, porque está atrasada ali, a gente fica ali tão atribulado e tão preocupado. Mas a gente, irmãos, é claro, temos os nossos compromissos, mas a gente precisa entender que nós estamos, irmãos, de partida dessa terra, e não vamos viver por muito tempo nela. Nós estaremos, irmãos, daqui a pouco, adentrando os céus, adentrando as moradas celestiais. E nós devemos, irmãos, entender isso como discípulos do Senhor. Não dar importância à vida que vivemos aqui, mas mais a vida do porvir, a vida vindoura, a parousia, ao que o Senhor vai voltar e vai nos resgatar, irmãos, dessa nossa vida difícil e amargurada que nós vivemos nessa terra como peregrinos e forasteiros que somos. Então, meus irmãos, dê mais importância à vida vindoura. Como se faz isso? Cada vez mais, irmãos, é o que nós temos feito, dando importância à nossa comunhão, aos irmãos, à congregação, fazendo a palavra do Senhor fazer de fato ser justa na nossa vida, vivendo uma vida de fato para o Senhor. Isso é dar importância à vida vindoura. Há muitos que estão dando a sua importância mais a essa vida do que a vida que está chegando, irmãos. O sangue que corre na minha e nas tuas veias não pode, irmãos, estar comprando a vida eterna. Ela só é importante enquanto vivemos aqui nessa terra. Enquanto estamos vivendo aqui, sim. É claro que se não ocorrer nenhum acidente do percurso, enquanto nós tivermos sangue nas veias, nós vamos continuar vivendo a vida aqui. Mas e depois? Será que nós podemos garantir a salvação e a vida eterna de nós? Claro que não, irmãos. Nós temos que estar cada vez mais, mas estar alinhado com aquele que pôde verter o seu sangue naquela cruz. Foi Ele, por Ele, que nós vencemos. Não de nós, não tem mérito nenhum em nós, não existe nada de bom em nós. Até mesmo eu e você, tivéssemos todo o dinheiro, nós sabemos, nós não compraríamos, nem mesmo nosso sangue, se for lá entregue para a vida eterna, nós não vamos, irmãos, vencer, nós não vamos conseguir pagar. Mas então, irmãos, como que demos importância à vida vindoura? Olhando para Cristo, vivendo Cristo em nós, a nossa vida, a palavra cada vez mais e a verdade em nós, irmãos. Amém? Então, irmãos, que você entenda isso nessa manhã. Dê mais importância à vida do porvir do que essa vida que se vive na terra. Tiago capítulo 4, versículo 14, diz assim, irmãos: digo-vos que
não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Olha o questionamento. Primeiro ele diz, vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. E aí ele faz um questionamento, por quê? O que é a vossa vida? Aí ele mesmo responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É a nossa vida, irmãos, aqui. A nossa vida é um vapor. Olha só como ele compara a nossa vida. E é isso. Ela que logo aparece e daqui a pouco desvanece. Então, irmãos, por que é que então estamos muitas vezes dando mais importância à nossa vida aqui, se ela é um vapor? Se ela daqui a pouco vai desaparecer? Se daqui a pouco nós morreremos? Se daqui a pouco nós não podemos garantir o amanhã? Ele está dizendo. E o que é a nossa vida, irmão? O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? É um vapor que logo chega, vem e depois se desvanece. Que você possa continuar meditando nessas palavras, meus irmãos. E de fato, continuar dando mais importância àquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E se damos importância àquilo que o Senhor fez por nós, logo, nós também damos importância à vida do porvir. Porque o Senhor se entregou todos nós, por todos nós. E tudo o que Ele fez, irmãos, foi por nós. E que você nessa manhã entenda os benefícios do sangue do Senhor Jesus. O sangue que corre nas tuas veias, ele só garante a sua vida aqui na terra. Ele não garante o porvir. Somente o sangue de Jesus teve ali como pagar essa alta conta que nós tínhamos. Somente o sangue dele, puro carmesim, pôde então pagar. Então, se ele pagou, nós precisamos viver por ele. Viver por ele. Mas é a nova aliança. O pão está aqui também, mas o de baixo representa o sangue de Cristo, vertido naquela cruz. O sangue precioso, carmesim, a qual nós não poderíamos, com o nosso sangue, pagar. Então, nessa manhã, ao você ingerir aqui, ao beber, você possa lembrar o que o Senhor Jesus fez ali, e verteu o seu sangue por nós. Sofreu o que sofreu por mim e por você. Nos trouxe uma nova aliança. É a nova aliança. No nome do Senhor Jesus. É uma nova aliança no sangue dele, irmãos. É sobre o sangue dele que está estabelecida a nova aliança. Ele nos lava do pecado. É o benefício. Outro benefício, ele nos aproxima dele. O sangue de Cristo. O sangue de Jesus nós vamos vencer. E é no sangue dele que nós vamos ter redenção. Amém, meus irmãos? Todos entenderam a palavra. Irmãos, dê mais valor à vida vindoura do que à vida na terra. Mas viva, nós temos que viver, é claro. Mas sempre entenda a importância que hoje aqui. Importância, isso é importante demais. A comunhão, celebrando a ceia do Senhor. Coisa linda, maravilhosa. Isso não tem preço. Isso não há nada que pague, irmão. Se você continue preservando isso no teu coração, você continue lutando com todas as tuas forças, porque o que vem por vir é maior do que o que está na terra. Mais tempo lá do que aqui. Pensa nisso. Tenha isso contigo. Aqui é um vapor, mas lá é eternidade.